A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, verso 1. Por que Deus simplesmente não perdoa os nossos pecados? Por que a gente precisa de toda essa confusão, daquela agonia na cruz? Por que a expiação é tão complicada, tão elaborada, tão difícil de entender? Ela foi prefigurada pela morte de milhões de animais e depois ainda foi comprada com o sangue do próprio Deus. Não seria muito mais fácil Jesus ir lá no nosso arquivo digital de pecados, clicar lá na nossa pasta, selecionar todos os arquivos e depois simplesmente arrastá-los para a lixeira? Desse jeito, toda essa confusão triste poderia ter simplesmente sido apagada de forma rápida, de forma cirúrgica, para sempre. Só que, se a gente pensa que é assim que de fato o perdão funciona, claramente a gente nunca experimentou um perdão real e genuíno. O perdão é sempre profundamente sacrificial, doloroso e caro. Como observa o livro dos Provérbios, a resposta branda desvia o furor, só que a palavra dura suscita a ira. Você já entrou numa discussão e trocou palavras duras com outra pessoa? Como o versículo descreve, a raiva está sendo suscitada, provocada. E aí, suscitada, provocada. E depois, suscitada, provocada. É um ciclo completamente vicioso e ele vai se formando quando os dois não cedem de forma alguma, ficam irredutíveis em relação aos seus pontos de vista, aos seus argumentos. E aí, nessa situação, o que significa, então, responder a outra pessoa com gentileza, com brandura genuína? Se eles falaram palavras duras, que Provérbios 12, 18 diz serem como pontas de espada, como é que então vai ser dar uma resposta branda? É doloroso e é extremamente difícil. Não é como simplesmente arrastar alguns arquivos de pecado para a lixeira de reciclagem virtual. Não é uma simples questão de só perdoar e esquecer. Envolve um resoluto sacrifício do coração. E é exatamente assim que esse provérbio descreve. Veja que desviar o furor, essa expressão desviar o furor, é uma frase que continuamente aparece na Bíblia e sempre está ligada justamente aos sacrifícios. São os sacrifícios de sangue que desviam o furor da ira de Deus. É assim que a expiação funciona. A ira é desviada de você porque ela está voltada para aquele que é o sacrifício. E Provérbios diz, se você está numa discussão e responde a alguém gentilmente, brandamente, é como se você fosse o próprio sacrifício humano no meio daquela relação. Você está sacrificando o quê? O seu bem-estar em prol do perdão daquela pessoa. Se a gente já experimentou isso, nós sabemos que é assim que a gente se sente. A gente sente que existe um prejuízo que a gente está aceitando. A gente está abrindo mão de se sentir no direito de se ressentir da outra pessoa. O perdão sempre é sacrificial. E em nenhum lugar isso fica mais verdadeiramente exposto do que lá na cruz de Cristo. A Bíblia descreve a cruz como o lugar onde Jesus desvia o furor de Deus. Você pode conferir isso lá em Romanos 3, 25, 1 João 4, 10. A questão é que na cruz a ira de Deus se afasta de nós e se volta para Jesus. E aqui está uma maneira de pensar sobre a cruz. Imagine todas as nossas palavras duras apontadas em direção ao céu. Imagine a nossa rebelião dolorosa, nossos punhos estendidos contra Deus na mais pura rebeldia, como espadas que perfuram o coração de Deus e do nosso próximo. Agora pense na resposta branda que Jesus de fato nos deu naquela cruz. Ele recebeu em si o golpe. Ele se recusou a desferir de volta a espada contra nós em vingança. Ele abriu os braços e recebeu, absorveu o nosso ódio. E é desse jeito que ele desviou o furor de Deus contra nós. A graça de Cristo, no fim das contas, é a nossa cura. É justamente aquilo que nos restaura. Só que isso é muito caro para ele. Para poder nos dar paz, ele tomou sobre si a ira que era para nós. Não existe um perdão simples, é sempre algo extremamente sacrificial. E é o mesmo com a expiação final e definitiva, e vai ser assim com toda a reconciliação que nós buscarmos. Será que há respostas brandas que você precisa dar? Será que você precisa ser um pouco mais calmo, tranquilo e aceitar um pouco mais o prejuízo das relações na sua vida? Quando a gente olha para Cristo, para o Cristo crucificado, a gente pode criar paz nas nossas relações com a força que emana da cruz. As nossas respostas brandas vão doer na gente, vão nos trazer essa enorme sensação de prejuízo, de sacrifício. Só que elas têm um poder incrível para poder redimir. Como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, verso 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.